curta e compartilhe essa transmissão e comente os temas que nós vamos tratar aqui na edição de hoje do Em Resumo. Nós vamos comentar aqui juntos que o Ministério Público deu parecer contra a candidatura de Liliane Araújo, do PPS, né? As coligações querem a eleição no dia 13 de agosto. O TRE já recebeu requerimento sobre isso. O senador Omar Aziz está sendo monitorado pelo presidente da República, Michel Temer. Você vai saber por quê daqui a pouco na edição do Em Resumo. E a família da prefeita de Boa Vista fez uma movimentação suspeita em Brasília no valor de R$700 mil. Daniel Jordano, nosso correspondente do BNC Roraima, vai contar em detalhes essa história para a gente daqui a pouco na edição do Em Resumo, tá certo? E chegou uma notícia quentinha aqui que a gente vai tratar daqui a pouco também no Em Resumo. A Rebeca Garcia contesta colunista da Folha e reage em defesa da Zona Franca de Manaus. Tudo isso e muito mais na edição do Em Resumo, que começa agora. Vamos abrir aqui a primeira matéria. O candidato do PDT a eleição suplementar ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes, abriu guerra contra fakes, né? Os advogados da coligação entraram com um recurso no TRE pedindo que duas páginas no Facebook e no Instagram, Amazonino Mendes Oficial, fossem retiradas do ar, né? Esse requerimento foi aceito pelo TRE e a juíza, vamos subir aqui, segundo, Ana Paula Serizawa, determinou a retirada imediata da internet dos perfis Amazonino Mendes Oficial no Facebook e no Instagram. A magistrada atendeu a um pedido da coligação do Amazonino em representação contra esses perfis fakes e mais, pediu informações para chegar aos criadores dessas páginas e responsabilizá-los penalmente. O candidato aproveitou e convocou a imprensa na tarde desta segunda-feira para dizer que o único endereço oficial de Amazonino Mendes é Amazonino 12. Então, ele disse que qualquer outra informação que não vem desse endereço, Amazonino 12, tanto no Facebook quanto no Instagram, não é oficial, é falso. Então, está dado o recado aí do Amazonino Mendes, que entrou recentemente nesse mundo das redes sociais e já está abrindo guerra contra os fakes, os perfis fakes no Facebook e no Instagram, ok? Vamos falar agora aqui do senador Omar Aziz. Ele está sendo monitorado pelo presidente Michel Temer. O presidente da República ele está tentando aprovar no Senado Federal a reforma trabalhista e o presidente Eunício Oliveira marcou para amanhã essa votação, a discussão dessa reforma, né? E o Omar, que era contado pelo governo como um voto a favor da reforma, tem feito algumas manifestações contrárias e isso tem preocupado o governo Michel Temer. Tanto é que agora o Temer pediu vigilância sobre o senador do Amazonas, Omar Aziz, né? Por causa dos comentários que ele tem feito aí contra a reforma trabalhista. Sobe aqui, segundo, para a gente ler um trecho aqui da matéria. Olha só, o senador tem manifestado restrição a alguns pontos da reforma e virou motivo de preocupação para o governo. Temer, então, mandou apertar a vigilância a Omar e a outros 4 senadores. A reforma trabalhista, a aprovação dela, é vista como um fôlego político aí para o presidente Michel Temer, tá certo? Vamos falar agora aqui do arraiá das indiretas que aconteceu no estacionamento da Assembleia Legislativa no último sábado. Foi um arraial, uma festa junina para os colaboradores, os deputados estavam lá também, e ambiguamente esse arraial foi chamado de arraiá das indiretas. Por quê? Pelos próprios deputados que estavam lá, né? Você está vendo uma foto aqui do governador Davi Almeida e do líder dele na Assembleia, o deputado federal, o deputado estadual Sabá Reis, né? O governador, quando chegou na festa, foi recebido aí com um show pirotécnico que durou 3 minutos, né? Fogos de artifício. Durou 3 minutos e nas mesas e nas rodas de conversa, os parlamentares mostraram que, apesar das eleições diretas estarem em curso, eles ainda não desistiram do pleito indireto, onde os deputados da casa terão a chance de escolher o novo governador, né? Eles ainda entendem que
há chance das indiretas acontecerem com Davi sendo candidato a governador, Davi que rompeu com o seu líder Omar Aziz do PSD. Então, arraiar das indiretas aí, o que rolou foi isso lá na Assembleia Legislativa no último sábado. Vamos falar agora do senador, aliás, do deputado federal Alfredo Nascimento, que está sendo chamado de senador em reuniões entre PR e PMDB. Né? Toda vez que a forma como o Alfredo é anunciado para falar em reuniões, dá uma dica dos acordos que precederam a aliança entre Eduardo Braga do PMDB e Marcelo Ramos do PR. Todos já chamam o Alfredo de senador. Nas eleições do ano que vem, de 2018, os cargos de Braga e de Vanessa Graziotin estarão em disputa. Será que o Alfredo vem aí para uma disputa no Senado? Bom, vamos esperar para ver aí, né? Mas o fato é que nas reuniões de PMDB e PR, Alfredo já é chamado de senador. Nossa repórter Rosiane Carvalho já está na linha conosco. Vou chamar a Rosiane para conversar, porque tem muita coisa do Judiciário. Eu queria começar, Rose, falando desse parecer aí do Ministério Público contra a candidatura da Liliane Araújo. É isso mesmo, Rose? Boa tarde. Boa tarde, João. É isso mesmo. O Ministério Público ele tem a obrigação de dar um parecer, da sua análise em relação a todos os registros de candidaturas que foram apresentados ao TRE para a seleção suplementar. E ontem e hoje deu a aparecer na maioria dos registros, e entre eles tem o da Liliane Araújo, da candidata Liliane Araújo, em que o Ministério Público é contra ao registro de candidatura da candidata, porque ela não cumpre uma das condições de elegibilidade, que o candidato deve estar afiliado há pelo menos 6 meses no partido em que ele vai concorrer na eleição. Segundo o Ministério Público, nenhum documento que a Liliane apresentou comprova formalmente essa filiação. Certo. Agora, você também comentou comigo antes que tem restrição também com o Amazonino, Eduardo e Rebeca, é isso? Então, os registros individuais do candidato Amazonino Mendes, do senador Eduardo Braga e da Rebeca Garcia, eles receberam aí o parecer pelo deferimento do Ministério Público Eleitoral. Mas a chapa em si desses 3 candidatos, que são os candidatos com maior potencial de voto, segundo as pesquisas eleitorais, elas apresentam algumas pendências. A gente publicou uma matéria no BNC explicando que pendências são essas. No caso do Amazonino Mendes, o DRAP, que é o demonstrativo de regularidade dos atos partidários, foi impugnado pelo próprio senador Eduardo Braga, pelo adversário dele, e foi acusado de ter apresentado documentos com fraude. E o BNC até registrou isso no momento em que a impugnação foi apresentada, né, umas 2 semanas, mais ou menos, 1 semana e meia. Então, essa situação precisa ser resolvida para que o candidato possa receber o aval da Justiça Eleitoral para concorrer sem problema algum, né, sem risco nenhum. O senador Eduardo Braga, o Ministério Público deu parecer pelo deferimento, mas colocou ali uma condição. Ele precisa apresentar uma certidão de que nada consta em relação à questão da lei da ficha limpa no STJ. Segundo o Ministério Público, é um dos processos, um processo que tramita no STJ. O Ministério Público não conseguiu acesso aos detalhes desse processo, porque é um processo que tramita em sigilo. A gente falou com o advogado do Eduardo Braga, o Delcio Santos, e ele disse que essas coisas são de praxe, que vão ser explicadas antes do julgamento no TRE. A gente também falou com o advogado Amazonino Mendes, doutor Edson, e ele falou que todas essas questões que foram impugnadas no DRAP do Amazonino Mendes também estão sendo aí apresentadas as devidas explicações à Justiça Eleitoral. Em relação a Rebeca Garcia, o registro dela e da coligação também, o parecer do Ministério Público é a favor. Mas o problema da Rebeca Garcia, na verdade, da chapa, é o vice, o candidato a vice, o Abdala Praxe, deputado, que teve o registro impugnado pelo senador Eduardo Braga e também pelo Ministério Público. E aí o registro dele ainda não recebeu o parecer final do Ministério Público, mas
ao que tudo indica, deve ser pelo indeferimento, porque o próprio Ministério Público, o próprio procurador eleitoral, Vitor Richelli, apresentou uma impugnação, né, em função de condenação colegiada por formação de cartel na Justiça Federal, segundo o Ministério Público. E isso colocaria o Abdallah Frade numa condição de que não pode concorrer à eleição até 2020, segundo aí a constatação do Ministério Público Eleitoral. Certo. Rose, as coligações, seis candidatos entraram com um requerimento no TRE pedindo adiamento do primeiro turno das eleições para o dia 13 de agosto, né? Mas parece que o TRE não quer muito essa data não, Rose? Pois é, mais um capítulo nessa situação da eleição, a data da eleição, né? Eles fizeram 2 reuniões na semana passada, após a decisão do ministro Celso de Mello, de autorizar novamente a realização da eleição suplementar aqui. Uma foi na sexta-feira, uma reunião que não foi convocada, mas a maioria das coligações que estava presente lá. O próprio TRE queria alterar a data e a maioria ponderava que não era necessário. E aí, no dia seguinte, no sábado, houve uma reunião com representantes de todas as coligações e com a juíza da propaganda, Ana Gali Bertazzo. E, mais uma vez, essa questão foi debatida e ali, por maioria, foi decidido manter a data e a propaganda iniciar na terça-feira, no caso, amanhã. Mas aí, no domingo, 6 candidaturas representadas ali por membros da coligação apresentaram esse pedido lá no TRE. Você entrevistou hoje, né, o doutor Iedo. Pode falar o que ele disse aí, né? Hoje a gente esteve de manhã lá na inauguração da central de transmissão da propaganda eleitoral e o Iedo deixou muito claro para a gente, que estávamos lá, os jornalistas, que ele vai levar amanhã para o Pleno esse requerimento, mas que o Pleno já decidiu pelo dia 6 de agosto. Né? Ele usa a mesma justificativa que o Gilmar deu para ele por telefone na semana passada, que seria menos traumático uma eleição no dia 6 de agosto do que o seu postergamento. E ele afirmou depois para o BNC que a população pode se preparar porque o primeiro turno vai acontecer no dia 6 de agosto. Então, assim, a gente até publicou material, Israel, mostrando que essa decisão do TRE é baseada nas resoluções do TSE e numa portaria que definiu datas em 2016 para eventuais eleições suplementares nesse ano de 2017. E aí tem uma data para cada mês. Então, essa questão de adiar e ser realizada em agosto, por essas resoluções todas, ela se torna inviável. E então amanhã ele falou que vai ser analisado, né, no pleno do TRE e vai ser mais ou menos no mesmo horário que a propaganda já vai ao ar, porque a primeira propaganda vai ao ar amanhã meio-dia, né? Se eu não me engano é esse o horário, eu posso até confirmar aqui, mas a primeira propaganda eleitoral vai ser veiculada amanhã exatamente meio-dia, de meio-dia até meio-dia e 10. A sessão do TRE mais ou menos começa entre 11 horas e 11h30. Então aí eu não vejo como, caso houvesse uma decisão negativa, em adiar essa propaganda que já inicia amanhã. Então, se a intenção desse pedido é adiar a propaganda, segundo alguns representantes de partidos que nós ouvimos, me parece que isso não vai acontecer, né? Agora, Rose, a gente vai já falar sobre a questão dos mesários, mas já tem uma defesa aqui do Rafael Simões Júnior. Ele está aqui com o avatar dele no Facebook, com o número 23. Então, ele deve ser, no mínimo, eleitor da Liliane Araújo aqui. Né? Ele diz assim, olha, a data de filiação partidária de Liliane Araújo de Almeida nos quadros do PPS é 25 de novembro de 2016, estando, portanto, apta a disputar as eleições. Ocorre que, conforme noticiado pelo próprio BNC, o PPS sofreu um processo de intervenção iniciado em dezembro de 2016 e finalizado em maio de 2017. E por conta da mudança de direção, ocorrida simultaneamente com as alterações nos sistemas SGPEX e Filia Web por parte da Justiça Eleitoral, a nova direção fez, aí corta o comentário dele aqui, mas eu lembro que o processo de formalização da filiação da Liliane foi feito manual, porque tinha um problema aí na questão eletrônica, no Filia Web, né? E talvez seja por isso, então, que
esteja tendo essa divergência aí. É isso que o Rafael Simões está falando, Rose, sobre a questão da filiação da Liliane, que ela foi feita manual e talvez por isso não apareça nos registros ainda, né? Isso, exatamente. O que ele está relatando aí é uma nota do presidente estadual do PPS, eu tô lendo aqui também, do Elci Barroso. Nós falamos com o Elci Barroso e essa resposta também está na matéria que foi publicada pelo BNC agora à tarde. O que eles colocam é que o partido sofreu uma intervenção e essa formalização no registro, na lista geral de filiados, ela não foi feita por algum problema ali interno do partido. E é justamente isso que o Ministério Público contesta. Mas o Elci, o presidente estadual, diz que eles têm documentos internos e têm documentos informais aí do próprio TRE que comprovam essa filiação, e ele acredita que com isso eles possam convencer, né, os juízes do Tribunal Regional Eleitoral de que essa filiação não é uma fraude, não é uma mentira, que ela pode ser comprovada e que a Liliane deve ter o registro deferido. Então, na verdade, quem vai dar a palavra final em relação a isso é o próprio TRE. São sete membros no TRE que vão julgar todos os registros. Agora, Israel tem uma situação. O TRE pode indeferir o registro, o parecer do Ministério Público pode ser também negativo para a Liliane e para outros candidatos, mas eles podem concorrer subjúdice. O presidente Edu Simões, inclusive, explicou isso na coletiva hoje, né? Eles podem concorrer subjúdice, recorrer ao TSE e manter o nome deles nas urnas. Só tem um problema. Para os candidatos que concorrerem subjúdice e lá em cima o TSE mantiver a decisão de indeferimento, cai a chapa toda. Então a Justiça Eleitoral dá aí um prazo de 20 dias antes da eleição para que os candidatos que tenham algum problema e que a chapa queira trocar o nome desse candidato, possa trocá-lo. Né? Se não trocar, se quiser arriscar e de repente o candidato até ganha a eleição, se o TSE mantiver o indeferimento, os votos da chapa toda caem, né? Certo. Ok, Rose, muito obrigado aí pela sua participação, tá certo? Informações sempre quentes aí da nossa repórter Rosiane Carvalho aqui no BNC. Obrigado, Rose, até amanhã. Jael, queria acrescentar só uma coisa aqui em relação aos mesários. O presidente do TRE colocou uma preocupação em relação aos mesários, a gente até publicou hoje, que de 30% a 40% dos mesários não responderam aí ao chamado do TRE, eles precisam passar por um treinamento, e ele demonstrou bastante preocupação com essa questão, né? Porque são os mesários que organizam a votação, são eles que liberam a urna, o eleitor para votar no dia, e eles devem estar minimamente treinados para que possam resolver eventuais problemas, evitar algum problema no dia da votação. E aí, a assessoria de comunicação do TRE informou agora há pouco que eles conseguiram contactar agora à tarde, numa força-tarefa ali, quase 6 mil mesários no estado inteiro, né, por meio dos cartórios eleitorais, enfim, e que esse percentual diminuiu para 25%. Eles acham que essa dispersão dos mesários ocorreu em função da notícia, né, de que não haveria mais eleição e as pessoas dispersaram, mas eles estão mantendo aí, vão começar publicidades na rádio, TV, amanhã à noite já deve ir lá, convocando essas pessoas a comparecerem em seus cartórios eleitorais para que possam trabalhar na eleição. E lembrando que o trabalho, né, na Justiça Eleitoral, o trabalho voluntário, dá a eles aí 2 dias de folga, cada dia trabalhado, e é para garantir o voto, que a eleição ocorra, né, no dia 6 de agosto. Mais uma preocupação para o TRE. Exatamente. Valeu, Rose. Obrigado. Até amanhã. Obrigada também. Até amanhã. Um abraço. Falamos aí com a Rosiane Carvalho, nossa repórter aqui do BNC. Vamos aqui agora para a CCJ, porque o relator aí, vamos aqui, segundo aqui na tela do nosso BNC, o voto do relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara é pela admissibilidade da denúncia da PGR contra o presidente Michel Temer. Deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio, é o relator da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça e defendeu que a Câmara dos Deputados aprove a aceitação da acusação proposta pela Procuradoria-Geral da República. O Sveiter, apesar de ser do mesmo partido do presidente Michel Temer, ele é considerado um parlamentar de atuação independente, o que provoca um temor na base aliada de que poderia adotar essa
posição diante da denúncia. Então vai ser lido esse relatório e o colegiado deve ouvir a defesa técnica de Michel Temer, representada pelo advogado Antônio Cláudio Maria de Oliveira, e encerrar o encontro com a concessão de um pedido de vista por parte do presidente da comissão, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais. Detalhes no bncamazonas.com.br. Agora vamos chamar o Daniel Jordano, que está lá no BNC Roraima, porque a família da prefeita de Boa Vista, Tereza Zurita, fez uma movimentação suspeita em Brasília no valor de R$700 mil. Daniel Jordano conta os detalhes. Olá, Israel, e você que acompanha o resumo do BNC. A gente começa o bloco de Roraima falando de uma notícia que repercutiu muito no final de semana aqui, a reportagem exclusiva do BNC, uma movimentação, no mínimo incomum, da família Zurita com a família Jucá, Romero Jucá, Tereza Zurita, uma movimentação de um imóvel, de uma sala comercial no valor de R$700 mil em Brasília, que estava no nome do irmão do Jucá, Álvaro Jucá, para as filhas da Tereza Zurita. A gente tem documentos que comprovam essa transação e os detalhes todos em bncroraima.com.br, notícia na íntegra e exclusiva do BNC Roraima. A gente muda de assunto para falar que o sócio da Paramazônia, aquela empresa que está envolvida em 2 graves acidentes aqui em Roraima, um desses sócios foi condenado por favorecimento de licitação no governo Anchieta Júnior, de 2006 a 2011. Os detalhes todos dessa condenação, o pedido do Ministério Público, você confere também no bncroraima.com.br. E a gente finaliza falando sobre a cheia aqui no Rio Branco. 500 pessoas são atingidas em Caracaraí, que é um município próximo aqui, e os detalhes todos também no bncroraima.com.br. O governo do estado, com a Defesa Civil, está fazendo um trabalho de atendimento às vítimas, e os detalhes todos você acompanha no site do BNC aqui de Roraima. Israel, a gente fica com você, muito obrigado pela companhia e até amanhã. Obrigado, Daniel Jordano, até amanhã com as notícias aí do BNC Roraima. A gente vai encerrar essa edição do Em Resumo falando aqui dessa notícia quentinha que chegou agora. A gente vai ler juntos aqui, essa notícia completa está no site bncamazonas.com.br, porque a Rebeca Garcia contestou o colunista da Folha e reagiu em defesa da Zona Franca de Manaus. Vamos ler aqui juntos os primeiros parágrafos. A Rebeca Garcia, que é ex-superintendente da Zona Franca de Manaus, da SUFRAMA, e é candidata a governadora do Amazonas pelo PP, escreveu um artigo para contestar as críticas feitas pelo colunista Alexandre Schweitzman, da Folha, no último dia 5. Ela reagiu em defesa da Zona Franca com argumentos técnicos, econômicos e fiscais para afirmar que o modelo de desenvolvimento regional dá enorme contribuição à indústria brasileira. Sobe aqui, por favor, a gente vai ler um pouquinho do que ela escreveu. Ela diz assim, abre aspas: se há mamata com incentivos e financiamentos, não é na Zona Franca de Manaus, como indicam as aplicações do BNDES, que entre 2009 e 2014, de R$1 trilhão de reais aplicado, só alocou ao Amazonas cerca de R$7 bilhões, enquanto o estado de São Paulo ficou com 245 bilhões de reais, diz a ex-deputada federal em um dos trechos do seu artigo. Quer saber o que mais ela escreveu? Acesse o bncamazonas.com.br, que lá tem um artigo da Rebeca na íntegra, tá certo? Eu quero agradecer a você que acompanhou o BNC em Resumo dessa segunda-feira, curtiu, comentou e compartilhou. Amanhã estaremos de volta para trazer as notícias dos bastidores da política, as notícias mais quentes e foram destaques no dia aqui no Em Resumo, tá certo? A gente volta amanhã. BNC Brasil Norte Comunicação, você precisa saber. Em Roraima, todo dia é Dia da Mulher. Com esse slogan é lançada a Carreta de Saúde da Mulher. Ao meu lado, a nossa governadora Sueli Campos, que vai dar mais detalhes. Que lugar bonito para ser atendido uma mulher e com muitos exames, né, governadora? A carreta é um espetáculo. Aqui nós estamos ao lado do mamógrafo, que terá capacidade de atender 40 exames por dia. Na outra sala, o nosso ultrassom, que vai atender 50 exames por dia. Então é uma conquista das mulheres roraimenses ter essa possibilidade desse trabalho itinerante em todo o estado, vai acontecer nas nossas vilas, nas nossas cidades do interior, nas comunidades indígenas, nos bairros de maior concentração de Boa Vista. É o governo do estado investindo realmente na saúde. O estado de Roraima é um dos estados que mais investe em saúde e agora trabalhar a saúde da mulher é um ponto importantíssimo. Nós temos
recebido essa demanda das mulheres quando estamos executando o programa Caravana do Povo. Então agora, poder atender essas mulheres na prevenção do câncer de mama é algo assim que nos deixa a certeza de que estamos realmente investindo em saúde. Imagina isso, lá na Vila do Equador, no Jundiá, fazendo a ultrassom do preventivo do câncer das mulheres, é um espetáculo. Então, um acesso poderoso. A carreta ela será monitorada, será vinculada ao nosso Centro de Referência da Mulher, que vamos inaugurar agora, dia 18. TV Zap compartilhando Roraima com você.